Muito bom, gente. Então vai entrando aí, manda aviãozinho. Sejam bem-vindos. O que é o The Vox Life? O The Vox Life é o nosso devocional do MJ. O MJ é o Ministério de Jovens do Mevan, aqui de Itajaí, do Mevan sede aqui. Então a gente tem esse devocional que a gente faz para a galera, com mensagens, sempre trazendo uma rápida mensagem, com uma oração, com algo que venha trazer um ambiente de reflexão na palavra, um ambiente de ensino, de estudo, que é o nosso devocional. Esse devocional dessa temporada, né, nós já tivemos uma temporada que inclusive está virando um material bem legal que a gente vai ter disponível para você. Nessa segunda temporada a gente vai falar sobre algo que nós temos desenvolvido, uma série que nós temos desenvolvido no culto, né, no nosso meeting, que é o nosso culto de jovens que acontece todos os sábados, como também nos nossos PGs. Nós temos uma movimentação aqui muito legal de igreja, templo e a igreja nos lares. Então a igreja no templo e a igreja nos lares. Então temos um movimento bem legal. E nós começamos essa série no último sábado, né? Nós começamos a série O Drama Divino, a história de Deus e o Deus da história. E nós vamos falar isso nos cultos, nos próximos cultos, e vamos também desenvolver nos nossos PGs. Então, cara, a gente vai... E também agora aqui no nosso The Vox Live, no nosso devocional, a gente vai estar falando sobre isso. Então, o nosso tema que nós vamos trabalhar nos próximos dias, e nós vamos conversar muito sobre isso, é o drama divino, a história de Deus e o Deus da história. O que é isso, Nathan? Só para você se contextualizar, para justamente gerar no seu coração o desejo de estar com a gente aqui todos os dias às 23h59. Cara, quando fala de drama divino, a gente está falando da grande narrativa, da grande história da humanidade. Nós cremos que o nosso Deus escreveu uma história e Ele nos insere dentro dessa história e nós fazemos parte dessa história. Essa história está descrita nas Escrituras Sagradas e elas apontam para nós a história de toda a humanidade, desde o seu início até aquilo que nós conhecemos como o fim dos tempos. Então é isso que nós vamos falar nessa série que nós estamos começando hoje. Então convido as pessoas para estar com a gente. Nós, os pastores, os líderes, vamos estar aqui compartilhando sobre isso. Então a gente vai estar falando sobre essa temática, vai estar assim, colocando muito conteúdo sobre isso, muito ensino da palavra sobre isso. E eu quero apontar 3 razões do porquê é importante a gente conhecer a história de Deus e o Deus da história. A primeira delas é que Deus escreveu uma história para toda a humanidade. A história não está jogada ao acaso. A história não funciona numa base simplesmente de causa e efeito. Não, Deus escreveu uma história para a humanidade. Segundo lugar, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque Deus colocou essa história, imprimiu essa história nas Escrituras Sagradas como uma forma de revelação de si mesmo. O que eu quero dizer? Deus se revela a nós através dessa história. Deus se revela a nós através dessa grande história. E todas as narrativas das Escrituras, elas estão dentro dessa história maior. Então nós vivemos dentro dessa história maior e que Deus se revela a nós através dessa história. Isso é maravilhoso. Ou seja, conhecer a história de Deus te leva a conhecê-lo. Vou repetir, conhecer a história de Deus te leva a conhecê-lo. E o maior chamado do nosso coração, o maior propósito do nosso coração é conhecer a Deus. É conhecer o Deus que se revela para nós, que se revelou a nós, que continua se revelando através da sua palavra e através de toda a sua criação. E o terceiro motivo é que se você conhece a história de Deus, você conhece a sua história. Você sabe que uma das coisas que mais acontece, principalmente entre os jovens, é crise de identidade. É crise vocacional. São pessoas que não sabem de onde veio, de onde vieram, não sabem quem são, não sabem para onde vão. Sabe aquela coisa assim, eu não sei o que fazer da minha vida, eu não sei quem eu sou, eu não sei por que eu estou aqui. E nós vamos falar justamente sobre isso porque quando você conhece essa grande história de Deus, esse grande drama divino, quando você conhece essa grande história,
você também conhece a sua história. Por quê? Porque a sua história está diretamente ligada à história de Deus. Esse é o primeiro princípio que você tem que guardar para a gente começar essa série aqui no The Vox. A sua história só faz sentido dentro da história de Deus. Se você quer se conhecer e conhecer a história que Deus tem para você, você vai precisar conhecer a história que Ele tem para toda a humanidade. Você vai precisar conhecer quem é o Deus da história e a história de Deus. Conhecer a história de Deus faz você conhecer a sua própria história. Então, quantos aí querem conhecer a sua própria história? Quantos aqui querem entender e saber o que exatamente Deus espera de você? Se você quer saber isso, esteja conosco a partir de hoje no nosso The Vox Live, no nosso devocional. Você quer saber a história de Deus? Você quer conhecer toda essa narrativa da história da humanidade que nós estamos inseridos nela? Então, esse é o momento, esse é o tempo da gente poder compartilhar um pouquinho com você sobre isso. Amém?